Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Quero trazer um versículo para a sua meditação. Esse versículo está no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham com abundância. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Café com Jesus. No sábado, às 19h07, teremos o encontro de jovens. Domingo, às 20h07, teremos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, teremos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, teremos o encontro de oração. Na sexta-feira, às 20h07, teremos o encontro de evangelização e missões. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, direto do trono de Deus, está no livro de Atos, capítulo 2, versículos do 14 ao 18, com o título A Pregação de Pedro. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Estamos aqui, nesse momento, no Café com Jesus, para trazer para você essa oportunidade que foi nos dada para pregarmos a palavra no dia que se chama hoje. Essa palavra, meus queridos, ela é emblemática por um motivo simples. Vamos verificar a situação do livro de Atos. Atos foi escrito entre 60 e 70, né? E esse livro foi escrito por Lucas. Doutor Lucas é quem escreveu, e ele vai nos dar uma oportunidade de nós podermos fazer aquilo que está disponível para nós no dia que se chama hoje. Este Café com Jesus que nós vamos fazer agora, meus queridos, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um divisor de águas, ele é um marco na nossa história recente, porque estamos voltando a fazer os vídeos, e isso é muito interessante. Uma outra coisa que nós precisamos enfatizar nesse dia que se chama hoje, meus queridos, é que o livro de Atos, no capítulo 2, nós vamos ter a instituição da comunidade judaica do caminho. Por isso que o nome da nossa igreja é Comunidade de Jesus na Rua. É em homenagem a este capítulo de Atos que começa a pregação do Evangelho. E nós hoje vamos fazer a primeira pregação, né, neste formato de vídeo para a Comunidade Jesus na Rua. E um outro detalhe interessante, meus queridos e minhas queridas, é porque nós vamos começar com a pregação de Pedro. Pedro foi aquele homem que andou junto com Jesus Cristo em todo o tempo e esteve na dispensação, né, de Jesus Cristo, trazendo a oportunidade
a interação entre os discípulos, que aí nós vamos entender agora quais eram esses, né, homens que agora são apóstolos, porque Jesus Cristo tinha morrido. Esse momento aqui são aquele momento em que há a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então, este momento é um momento emblemático, né, da palavra de Deus, e para que a gente possa compreender o que nós vamos ler, entender, compreender no dia que se chama hoje. Eu quero apresentar a vocês a minha querida irmã Márcia. Ela está nessa pegada de fé conosco aqui e nos auxiliando, nos dando o apoio necessário para fazermos esta série de palavras, esse novo modelo de palavra no Jesus na Rua. E na comunidade Jesus na Rua. Márcia, por favor, faça a leitura do título e do capítulo e comece pelo versículo 14. Pai, usa a boca do teu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações no dia que se chama hoje. Amém? Amém. O título Graça dessa e paz. palavra é a pregação de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Amém. Glória a Deus. E olha só, gente, que palavra fantástica. Nós fomos dirigidos pelo Espírito Santo para trazer essa palavra no dia que se chama hoje. Márcia, por favor, o primeiro versículo, aí você vai lendo todos eles nas vírgulas. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, olha só que coisa fantástica. Nós estamos vindo daquela oportunidade em Atos 1:8, que Jesus Cristo foi assunto aos céus, e aqueles homens que estavam ali ficaram observando até que uma nuvem o encobriu. Este momento, meus queridos, é o primeiro momento depois daquilo ali. Ué, apóstolo, mas tem todo o resto do capítulo 1 de Atos, o senhor já está no 2? Sim. O capítulo 1 de Atos, ele termina no versículo 4 do capítulo 2. E nós estamos trazendo essa palavra de Pedro para que seja o marco regulatório, o marco inicial da nossa pregação, da nossa oportunidade em Cristo Jesus. Nós temos agora, meus queridos, uma oportunidade com o apóstolo Pedro. Ele
se levanta. Naquele instante, meus queridos, o apóstolo Pedro ele não estava só se levantando fisicamente ali. Não. Ele estava também se levantando espiritualmente como líder dos apóstolos. Apóstolos do Cordeiro. Ele está se levantando como este homem. Como esta pessoa que vai andar à frente daqueles apóstolos que conviveram com Jesus Cristo naqueles dias. Nós vamos ter um apóstolo que não é dos que iniciaram a caminhada, né? Ele foi escolhido depois que Jesus Cristo morreu, mas ele esteve junto com os outros apóstolos quando Jesus Cristo ainda estava vivo. Então, meus queridos, o apóstolo Pedro, ele se levanta espiritualmente ali como líder, ele se levanta para falar ao povo. Então, a voz que vai ser ouvida até que um outro apóstolo fundacional seja levantado, que é no final, né, ali no capítulo 7 desse mesmo livro de Atos, vai ser falado a primeira vez o nome dele, e em Atos 1, 5, ele aparece em definitivo na cena dos apóstolos. Márcia, por favor, a próxima vírgula. Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Amém? Amém. Ele chamou a atenção para si. Veja bem que agora ele não está mais falando, ele ainda continua falando em nome de Jesus Cristo, mas naquele instante ele chama a atenção para si. E ele diz uma coisa muito interessante, que é muito importante a gente enfatizar, entender, compreender aquilo ali que o apóstolo Pedro está fazendo. Ele vai falar ao povo. É o primeiro discurso, é a primeira pregação desse apóstolo. Por quê? Porque ele era um homem tímido. Ele era um homem que normalmente ele falava quando estava no recesso entre Jesus e os apóstolos, mas fora ele não era uma pessoa que tinha uma grande eloquência para falar. Ele não tinha facilidade de se expressar. E o Espírito Santo se apodera de tal forma deste homem, né, porque tem uma profecia que é anterior a este fato, que o profeta Joel falou, profetizou. Mas nós vamos ter oportunidade de falar ao longo dessa palavra. Este homem, ele se levanta e ele puxa a responsabilidade da pregação para si. Para ele mesmo, ele não diz, olha, vai, fale, não. Ele assume o posicionamento. Este momento, meus queridos, nós precisamos compreender, você está assumindo aquilo que Deus chamou você para fazer? É a pergunta do Diário da Fé que não quer calar. Você tem feito isso ou não? Você tem ficado de braços cruzados, vendo as coisas acontecerem. Então, meus queridos, neste instante eu queria que você ponderasse, pensasse sobre esse assunto. E aproveite para pensar também no capítulo 10 de João, versículo 10. Por quê? O inimigo de nossas vidas, o diabo, não veio senão só para roubar, matar e destruir. Como ponderou
a nossa amada Márcia. Nossa irmã leu este versículo para a reflexão. Reflita, meu querido e minha querida, sobre este versículo. Amém? Glória a Deus. Márcia, a próxima. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, olha só que coisa fantástica. 3ª hora do dia. O que significa isso? Significa que ainda o dia judaico, hebreu, ele começa, o que para nós é 6 horas da manhã, para eles é a 1ª hora do dia. Então a 2ª hora é 7, né? A 1ª hora é 7, que é de 6 a 7, a 2ª hora é 8 e a 3ª hora é 9. Foi na hora que Jesus Cristo foi crucificado, o Espírito Santo desce sobre aqueles homens e mulheres que estavam ali, que é a promessa que Jesus Cristo fez. Agora é preciso que a gente relembre uma coisa muito interessante. Aqueles homens não estavam embriagados. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e dizem, esse tem demônio ou está embriagado, falando essas coisas nessa hora, falando desse jeito. Ninguém está querendo fazer nada contra ele e ele está dizendo porque as pessoas falam do que elas veem. Nós falamos daquilo que o Espírito Santo nos mostra. E nesse instante, meus queridos, eu queria que você entendesse uma coisa muito simples. Simples, apóstolo? Sim, muito simples. Nós somos apóstolos congregacionais. Nós fundamos igrejas. Viu? Então, só para deixar bem distintas as 3 classes de apóstolos. Então, dentro dessa oportunidade, meus queridos, nós estamos trazendo essa palavra para que você compreenda. Olha só, Pedro era um homem que não tinha letras. Ele era um homem que trabalhava no serviço mais básico, que era pescar, embora que ele tivesse um barco de pesca. E eu costumo brincar que ele tinha uma empresa de pesca. E nós vamos ver outros apóstolos que estão junto com ele nesse instante, nesse momento. O versículo 2, Márcia, por favor. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá de Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Amém? Amém, glória a Deus. Você fez a leitura dele toda ou foi nas vírgulas? Ou não tem vírgula? Fiz o 16, que é, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. É o versículo 16. E o 17, eu vou parar na vírgula. E nos últimos dias... eu quero que você faça a leitura do versículo 15. 16. 15. É. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Amém, glória a Deus. Aqueles homens não estavam embriagados. Embora que o Espírito Santo, quando desce sobre nós, ele nos dá a sensação de estarmos fazendo, né, de estarmos vivendo uma situação de profundo relacionamento com Deus. Nós recebemos da parte de Deus Pai, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, a
concretização desta palavra. Porque nós não estamos embriagados. Nós não estamos fora da nossa consciência. Nós não estamos fora do normal, meus queridos. Nós estamos, sim, vivendo um momento em que nós temos a oportunidade de fazermos aquilo que é correto na presença de Deus, Pai. Aquilo que é correto é indicado, né, dirigido pelo Espírito Santo, recebendo de Jesus Cristo esta palavra, esta boa palavra que nós estamos recebendo agora nesse instante. O 16, Márcia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, a profecia que foi profetizada, né, quase 1000 anos antes desse momento, e aproximadamente quase 3000 anos para o dia de hoje. Olha só que coisa fantástica. Deus, na sua infinita misericórdia, ele elaborou esse plano juntamente com Jesus Cristo, é Deus Pai, juntamente com Jesus Cristo, o Filho, e Deus Espírito Santo, isto que nós estamos vivendo hoje. Essa palavra, ela foi escrita há aproximadamente 3000 anos, foi relatada há 2000 anos e estamos vivendo ela hoje. Pessoas, meus queridos, estão recebendo a visita do Espírito Santo sobre a vida deles. Estão recebendo a direção do Espírito Santo na vida deles. Apóstolo, mas por que o Espírito Santo está visitando hoje? Desde que ele desceu aqui na Terra há 2000 anos atrás, ele tem feito isso. Traduzido as nossas orações para Deus Pai com gemidos inexprimíveis e traduzido a palavra revelando Jesus Cristo aos nossos corações através da Escritura, que é a Bíblia. Meus queridos, o Espírito Santo é o amigo do noivo. Lembre-se, Jesus Cristo é o noivo e nós somos a noiva. Ele vai voltar para buscar-nos. Amém? Glória a Deus. Márcia, o próximo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Apóstolo, quer dizer então que não é só sobre os apóstolos que vai ser derramado? Não. Ah, já sei. É sobre os pastores? Também não. Ah, então já sei. Agora eu vou acertar. Vai ser derramado sobre os evangelistas e profetas? Não. Vai ser derramado sobre toda a carne. Sobre todo ser humano que tenha fôlego de vida e que leia a Bíblia, será derramado. Aí é, apóstolo? Sim. Por quê? Porque senão você não tem como receber do Espírito Santo se você não conhece ele. Imagine a situação, uma pessoa recebendo, né, a direção do Espírito Santo sem conhecer a Bíblia, que é Jesus Cristo. Aí como é que essa pessoa vai andar se ele não conhece a Bíblia? Então, meus queridos, olha só a palavra como é fantástica.
E naqueles dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, sobre todo aquele que invocar o meu nome, diz Jesus Cristo, será salvo. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres. Como é que eu confesso com a boca e eu creio no meu coração se eu não conheço, nunca ouvi falar de Jesus Cristo? Porque tem que confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e em seu coração crer. Se com tua boca confessares e em teu coração crer. É necessário isso, meu querido e minha querida, para que eu e você tenhamos oportunidade. Oportunidade quando, apóstolo? No dia que se chama hoje. Hoje é o dia. Agora é o momento. Esta é a oportunidade. Nós somos Jesus na rua. E diz Deus que Ele derramará sobre todas as pessoas. Todo aquele que invocar meu nome será salvo. Nós estamos no 17, Márcia? Márcia, glória a Deus. Pai, nós entendemos que neste momento, Senhor, nós estamos vivendo esta oportunidade, Pai. Esta oportunidade da tua direção, do teu conforto, do teu consolo, papai. De tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para que nós possamos receber de Deus o entendimento, a direção, o conforto e o consolo. Márcia, o 18, por favor. Ainda está no 17, ainda tem outra parte. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Amém. Agora, eu quero que você faça a leitura do final do 17, da segunda parte do 17, mas você tem vários tipos de pessoas e o que vai acontecer. Eu quero que você faça a primeira parte e, na sequência, as idades, uma por uma. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Amém? Amém. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que significa isso, meus queridos? Significa que todo aquele, como já foi dito, que invocar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será salvo. Todo aquele que entender que o Espírito Santo e aceitar a ação vicária do Espírito Santo na sua vida, você vai ter esta oportunidade de viver dias interessantes, recebendo a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próximo, Márcia. Os vossos jovens terão visões. Amém? Amém, glória a Deus. Os nossos jovens terão visões. O que significa isso? Significa que nós teremos visões. Eu sou jovem há mais tempo e eu também quero ter essas visões fantásticas, maravilhosas de Deus Pai através do Espírito Santo em nossas vidas. Isso significa, meus queridos, que aquele que estiver orando, lendo e buscando a face de Deus, ele se revelará
é as visões que nós teremos. Nós teremos visões, nós teremos... e a outra parte, Márcia? E os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, os nossos jovens terão visões e os nossos velhos, aquelas pessoas de idade, sonharão sonhos ou terão sonhos de Deus para a vida deles. Para que Deus possa realizar, meu querido e minha querida, é preciso que você sonhe. É preciso que você tome posse do sonho na sua vida. Para que você possa viver o dia que se chama hoje, você tem que sonhar, entender e compreender aquilo que Deus Pai está fazendo. Amém? Glória a Deus. Márcia, o próximo. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Amém? Amém, glória a Deus. Olha só, e também sobre os meus servos e as minhas servas. Eu acho fantástico quando o Espírito Santo, através da boca de Pedro, ali na escrita de Marcos, fala sobre as mulheres, porque elas já foram redimidas lá na ressurreição de Jesus Cristo. Depois nós vamos pregar sobre isso. Elas foram redimidas. E aqui o Espírito Santo traz à existência, né, esta palavra que foi profetizada 1000 anos antes, aproximadamente. Os homens e as mulheres, eles serão visitados pelo Espírito Santo. Eles terão oportunidade de estarem na presença de Deus. E Ele vai usar da forma como lhe apraz, tanto homens como mulheres. Ao contrário do que muita gente diz, que não existe mulher à frente de trabalhos cristãos, a palavra de Deus em Atos. Esse é o versículo 17, Márcio, ou 18? 18. No versículo 18, ele nos dá a certeza de que mulheres podem sim estar à frente de ministérios. Mulheres podem estar sim dirigindo cultos. Assim como a nossa irmã Márcia está dirigindo esse culto, que nós não chamamos de culto, nós chamamos de encontro. Esse é o encontro do Café com Jesus. Ainda tem mais um pedacinho do 18, Márcia? Não. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de vivermos esse dia, Pai, de estarmos na tua presença, de podermos ser feitos filhos de Deus, no dia que se chama hoje. Na hora deste momento agora. Nesta direção, Pai, nós te agradecemos, porque nós estamos vendo e vivendo o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós estamos tendo as visões de que trata esse versículo 17. Márcia, leia o 17 completo agora. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha só que coisa fantástica.
Que coisa fantástica, maravilhosa. Esta é a oração que nós podemos fazer. Em nome de Jesus. Márcia, eu vou fazer uma oração e eu quero que você leia este versículo 17 bem compassado, que esta é a oração que você vai fazer para o encerramento dessa palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse instante de alegria, de paz, de prosperidade, por este momento, Senhor, que está sendo feito conforme a tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor, em nossas vidas. As pessoas que estão vendo, Pai, esse vídeo no dia que se chama hoje, estarão recebendo esta porção do Espírito Santo sobre a vida deles e a vida delas. Em nome de Jesus, Pai, agora, Senhor, eu declaro, Pai, que visita o teu povo através desta leitura, Senhor, que será feita agora para o encerramento deste Café com Jesus. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Amém. Glória a Deus.